Oi, parceiros, tudo jóia? Assim que vocês entram dentro do programa, vocês têm acesso a uma apresentação comercial para inserir ela dentro do discurso de vocês. Então, onde que o Reeve se insere dentro do seu processo? Como utilizar essa apresentação para converter em mais vendas? Hoje eu vou trabalhar com você em cima disso. Como que é o storytelling dessa apresentação e como você poderia se adaptar dentro do cenário dela? Qualquer dúvida, pessoal, lembrando que é só entrar em contato com o próprio consultor que estão responsáveis pela parceria com vocês. Qualquer dúvida, eles estão à disposição. Tranquilo? Vamos lá então. A primeira tela dessa apresentação comercial é a nossa grande meta aqui dentro do Reeve, o nosso grande lema. Nunca mais perca sua meta em vendas. Hoje, uma ferramenta de Sales Engagement tem esse seguinte storytelling. A gente não vai deixar o seu vendedor perder mais atividades e perder mais vendas. A ferramenta ela vem tanto para engajar o seu vendedor dentro do seu processo, então ela funciona como um braço direito dentro do processo de vendas, mas a gente também vai engajar o lead dentro da jornada de compra. Como que o Reeve surgiu e por que a ferramenta foi pensada nesse sentido? O Reeve é um spin-off da Outbound Marketing, que é uma consultoria em marketing e vendas que está mais ou menos aí, sim, 3 anos no mercado. Durante esse período, trabalhando bem próximo dentro dos clientes, a gente identificou que existem 5 grandes macro problemas dentro do mercado brasileiro. Mesmo se você encontra um ou outro dentro do cenário do seu lead, pode ter certeza que eles se encaixam dentro de um ou outro desses 5 grandes problemas. A contratação, o treinamento, organização, tempo e escala. Aqui nessa apresentação, a gente trabalha exatamente cada um desses grandes problemas e como que o Reeve vai se identificar e vai conseguir solucionar cada um deles. O primeiro grande problema que a gente vê dentro do processo de vendas no Brasil é a contratação. Existe pouquíssima mão de obra qualificada e disponível. Acaba que aqueles vendedores que têm grande experiência no mercado, eles são muito caros e eles já trabalham para grandes empresas como a Oracle, a TOTS, e acaba que eles não vão querer começar trabalhando com você, uma startup que está começando. Mesmo se eles quiserem trabalhar com você, o trade-off é muito grande. Vendedores que estão há mais tempo no mercado, eles correm risco de ter alguns vícios em termos de técnica, e acaba que o fit cultural ele nem é sempre tão interessante. Então, você acaba pagando mais caro para um vendedor que pode não converter ali no final do mês. Como você pode ver aqui, o turnover de times de vendas ainda é muito alto. 20%, em algumas empresas tende a chegar em 50%, 60% dos vendedores que você contrata não vai continuar com você nos próximos 6 meses. Esse problema de contratação leva a um segundo problema de treinamento. Como é muito difícil achar uma mão de obra extremamente qualificada, muitas empresas acabam seguindo a lógica do Mark Roberge, do Sales Acceleration Formula. Quem não conhece o Mark Roberge, eu vou deixar um resuminho desse vídeo dele, desse livro dele aqui embaixo, que a gente tem dentro do nosso blog. Mas o Mark Roberge é ex-CRO da HubSpot. Ele, inclusive, levou a HubSpot até mais de 1.000 clientes durante a época que ele comandava o time de vendas e mais de 100 vendedores dentro do processo. E ele também é professor em Harvard, em vendas, só para vocês terem ideia. O que o Mark Roberge fala? Ele fala que, se você tem a vontade para aprender, a técnica em vendas a gente te ensina. Então, muitas pessoas tendem a contratar vendedores que são uma mão de obra mais crua e ensinam todo o treinamento para eles, ensinam toda a técnica. Nesse caso, a gente tem um segundo treinamento. 71% das empresas levam 6 meses para formar um bom vendedor. Já pensou se você contrata em janeiro um vendedor e ele só vai estar vendendo mesmo em julho? Já pensou o custo disso nesse processo? Mesmo se você contratar um vendedor que veio diretamente de um concorrente direto seu, você ainda precisa ensinar ele sobre como que o seu processo de vendas funciona. Então, é um contexto muito grande. Então, eu tenho que ensinar o meu produto, então, o que eu vendo, o meu mercado, para quem eu vendo, e o processo, como eu vendo. É um contexto muito grande para a gente fazer um ramp-up de um vendedor em 1 ou 2 meses. E acaba que a maior parte das empresas demoram esse tanto de tempo para formar um bom vendedor.
Vamos imaginar que o vendedor já está bem formado, ele já está vendendo, está pegando novas contas, mas ele vai ter um problema em organização, necessariamente. A organização é um problema muito encontrado dentro dessas empresas. Acaba que CRM hoje, eu acho que vocês podem até concordar comigo, ele não é uma ferramenta tão amiga de um vendedor. O Neil Hackham do Spin Selling, ele até fala que o CRM ele não veio para ajudar o dia a dia do vendedor. Ele veio para ajudar um gestor a conseguir ter um sales forecast um pouco mais assertivo. E acaba que no dia a dia o CRM vai lá, né? Eu tenho que fazer um follow-up, agendo uma atividade, vou direto da minha caixa de entrada, mando esse e-mail, agendo uma próxima atividade, dali a 2 dias eu pego meu telefone, eu ligo, e acaba que pensando em escala, isso se torna uma bola de neve. E tem sempre aquele vendedor, né? Um lead caiu inbound para mim, eu esqueci de colocar ele dentro do meu CRM, mas ele acabou de fechar, então o ciclo de vendas dele vai ser de um mês só. Então acaba que 94% dos gestores, eles não confiam dentro dos seus indicadores. E esse é um programa muito grande, eu não consigo diagnosticar o meu problema para conseguir direcionar melhorias. Eu não tenho ideia de como que os meus vendedores eles estão realizando o processo deles. Tempo também é um problema muito encontrado. O vendedor hoje, ele gasta a maior parte do seu dia em atividades que não são direcionadas para vendas. Mandando e-mail, fazendo um ou outro follow-up, deixando o CRM organizado. Então, se eu vou acabar com esse problema de organização, eu necessariamente tenho um gap muito grande em tempo no meu dia. Se você paga um fixo de R$ 1.000 para o seu vendedor e ele trabalha 6 horas por dia, mais de 3 horas dele já estão ali jogadas fora. Então, você joga R$ 500 com o vendedor fora todo mês. Isso é um preço que a gente não pode pagar ultimamente. Acredito que os seus clientes também, parceiros, não conseguem arcar com esses custos. Dado todos esses outros problemas, a gente ainda tem problema em escala. É muito difícil encontrar listas de contatos muito bem qualificadas aqui no Brasil. A gente acaba dependendo muito do LinkedIn, mas algumas ferramentas ainda dão taxas de bounce muito altas. E acaba que 99% das empresas, hoje no mercado brasileiro, não conseguem crescer mais de 20% por 3 anos consecutivos. E de todos os deals e todos esses vendedores que entram no nosso processo, 53% só deles batem metas. E diante desse cenário, a gente tem que ir uma roda do desespero. Um problema acaba levando a outro, que acaba levando a outro, e é uma bola de neve, que nem eu disse. As coisas só vão desenrolando mais e piorando dentro do cenário dos seus clientes. Agora, o cenário de vendas, ele mudou muito ao longo dos tempos, né? Então, mesmo hoje que a gente tem grandes problemas, a venda lá atrás era muito pior. Hoje a gente tem um cenário onde a velocidade da informação é muito maior. E se o lead chega até você, e se você já está conversando com ele, por outbound que seja, a probabilidade dele já estar conversando com outros concorrentes seus é muito grande. Se eles convertem inbound, a probabilidade é quase de 100%. Então, olhando para grandes empresas de maior crescimento, norte-americanas, europeias, o que a gente identificou que todas têm em comum? A maior parte delas sabe engajar os seus leads dentro da sua experiência de compra, da sua jornada e do seu processo. Como que a venda era antigamente e como que ela é hoje? A venda antigamente era muito transacional. O vendedor ele chegava, falava todas as informações sobre o produto dele do lead e o lead decidia se ele comprava ou não. O spin selling, mesmo na década de 80 que ele nasceu, ele já foi muito menos utilizado do que ele é hoje. Hoje, a gente tem um processo de vendas consultivas. Então, não basta eu falar do meu produto. Eu tenho que entender que você tem um problema e que eu tenho a solução. Então, é uma venda bastante consultiva, bastante educacional. O que você quer mesmo é educar o seu lead, ajudá-lo. Então, mesmo se ele não vem ali a fechar uma parceria com você, você quer agregar informações interessantes ao cenário dele. Então, antigamente, como eu falava muito para o lead e ele comprava baseado no que eu falava, eu tinha só o lead engajado. Hoje, além de ter um lead engajado, eu tenho que ter um vendedor também engajado no meu processo. E qual que é o principal diferencial de um bom vendedor, de um bom lead e de um processo de vendas e de uma empresa que realmente cresce muito?
Eu venho vendedores que são motivados, então eu bato palma todo fechamento de conta, eu tenho um vendedor ajudando o outro a bater a meta no final do mês, eu tenho uma experiência de compra positiva, então eu sei que o meu lead, ele quer comprar comigo, ele quer comprar porque gostou do meu processo, gostou da minha qualificação e ele me entende, ele quer comprar a minha solução comigo. Eu tenho leads que são bem educados, então eles têm informação necessária para prosseguir dentro do meu processo. Eu tenho indicadores que eles são assertivos, então além do CRM, quais os dados, qual data que eu posso contar no final do mês. E no final do dia, as empresas de maior crescimento, elas também têm metas batidas. Algo que, assim, falando em vendedores motivados, em bom vendedor, o que define um bom vendedor hoje para você? Como que você diferencia hoje o seu top performer do seu low performer? Eu tenho que o vendedor ele tem que ter, eu acho que a junção desses três principais fatores. Ele tem que entender de processos de vendas, ele tem que ter técnica o suficiente e ele tem que entender do meu discurso. Se você me falar, olha, eu sei que meu top performer hoje vende muito mais do que os outros, eu vou te perguntar o porquê. Você pode me falar, ele educa muito bem os leads. Educação é técnica. Eu posso ensinar isso para os meus outros clientes. Ah, mas ele tem um discurso fora do normal. Discurso eu também posso ensinar. E processo, eu consigo replicar para todo mundo do meu time. Então, se eu sei exatamente quantos follow-ups que aquele bom vendedor faz depois da venda, quantos contatos que ele realiza com o lead, qual que é o tempo de interação total que eu tenho com esse vendedor, eu consigo ter uma venda muito mais consultiva, eu consigo otimizar o meu processo constantemente, então eu utilizo uma lógica de growth hacking voltada para o processo de outbound, o que eu consigo fazer de treinamento todo dia para conseguir otimizar, conseguir aquele resultado escalável. Eu tenho vendedores que atingem um máximo de eficiência. Então, se eu quero aumentar a minha meta hoje, de 10 contas que eu estou vendendo para 15 contas, eu tenho 2 vendedores vendendo 5 contas todo mês, eu vou contratar mais um vendedor ou eu vou olhar para dentro do meu processo e ver como que eu consigo torná-los mais eficientes para eu conseguir bater essa meta de 15 contas sem precisar contratar mais um vendedor. Assim, eu consigo ter ganhos em escalas e eu chego ali no final do mês com todas as metas batidas. E dentro desse processo, pessoal, a gente encontra o conceito de Sales Engagement, ou engajamento em vendas. Nesse slide, a gente traz o conceito dele como se estivesse no dicionário. O engajamento em vendas, seja ele dos seus leads ou do seu time de vendas, visando o aumento das vendas e a estrutura necessária para ter um processo otimizado. Ainda temos um terceiro elemento necessário para que tudo isso ocorra, a tecnologia. Então, Sales Engagement vai funcionar como esse triângulo, juntando o seu vendedor ao seu lead, o seu lead ao seu vendedor e todos conectados através de tecnologia. Sales Engagement hoje, pessoal, tem 3 grandes pilares. Eu consigo trabalhar a geração de valor a todos os momentos, então são contatos personalizados, contatos direcionados para os meus leads. Eu tenho uma estrutura replicável e transparente. Então, se o meu top performer for embora hoje, eu consigo replicar todo o processo dele para os meus outros leads. E eu tenho que isso vai estar transparente em um playbook para todo mundo ver. E o terceiro pilar é Hustling Kaizen. Então, eu vou ter vendedores motivados, que estão procurando sempre melhorar o seu processo e buscando, motivando-se para isso. Dessa maneira, o funil de vendas que a gente encontra é esse hoje. Eu tenho um funil de vendas em Y, então eu tenho o meu braço de inbound e os meus smart leads, e eu tenho diversos contatos que o meu vendedor faz para a gente conseguir terminar esse engajamento dos leads e o nosso vendedor para as vendas. Eu ainda tenho aqui esse funil de vendas separado pelo Hunter ou SDR e pelo Closer ou Account Executive. Então hoje o Rive vai atuar exatamente em todas essas prospecções, como braço de tecnologia juntando o vendedor e os leads no final do dia. Aqui eu vou separar para vocês alguns exemplos de fluxos de prospecção, de pré-call, desses fluxos que a gente lançou lá em cima. Então eu tenho um fluxo de prospecção, que ele tem 4 e-mails e 3 ligações, ele tem diferenciações em cima desse fluxo conforme a persona e ao mercado, então para prospecções mais high touch, mais high level, vendas mais enterprise. Eu sei que eu preciso priorizar as ligações e ter e-mails que eles são muito mais pontuais, muito mais direcionados. Eu tenho que meu grande objetivo é conseguir
conseguir uma primeira conexão, conseguir a primeira marcação de reunião, conseguir uma qualificação por perfil, e eu tenho que a duração dele em média 15 dias. Eu tenho um fluxo de pré-call, cujo grande objetivo é impedir que esse no-show, né, a quantidade de leads que não aparecem na reunião e a remarcação, ela realmente diminua. Eu tenho que ele é bem baseado em timing. Então, eu tenho uma reunião hoje mais tarde, eu vou mandar um e-mail de manhãzinha e eu vou fazer uma ligação um pouco mais tarde. Eu tenho uma duração, que é um contato ou uma reunião, é um fluxo bem simples, ele dura um dia só. Eu tenho um fluxo de passagem de bastão, então para não ocorrer nenhum desencontro, quando um SDR passa bastão para o Account Executive, a gente tem um fluxo que ele é todo voltado para isso, e ele é focado no compromisso de problema. Então é aquela hora que a gente vai twist the knife. Enfiar a faca dentro do lead, porque a gente já levantou os principais problemas dele, e torcer ela para impedir que ele suma na reunião do Account Executive. Esse fluxo ele é voltado exatamente para engajamento, para manter o contato próximo. A gente tem fluxos de qualificação, então eles vão pegar a matriz de problema e o compromisso de problema gerado pelo Hunter ou pelo SDR, e a gente vai manter um contato para engajamento de lead. A duração dele geralmente tende a ser de 3 meses, então os contatos eles são espaçados de mês a mês, para impedir que esse lead soma. Então ele é um lead onde você encontra que, por acaso, o lead que você conversou não está na melhor etapa de compra, então ele é um fluxo voltado para isso. Temos fluxos de recuperação e de retomada. Então, eu consigo reengajar os meus leads se em algum momento eles sumiram ao longo do meu processo. Então, aquele pessoal que está parado dentro do CRM e que eu não entro em contato com eles há muito tempo e eu nem consigo identificar o motivo de perda, eu encontro eles de novo dentro desses fluxos. E baseado dentro desse processo, eu sei que eu consigo ter tudo replicável, que vai me ajudar na contratação e no treinamento. Então, se eu contratar alguém menos experiente, eu tenho todo o meu processo, que já dá para ele começar a estudar, e ele consegue fazer esse ramp-up em muito menos tempo. Eu tenho uma organização, porque eu vou ter uma automação por trás desse processo também. Então, todas as informações que eu tenho dentro da minha ferramenta de Sales Engagement, eu passo elas para dentro do meu CRM depois, eu não fico sem perder atividades por causa disso. Daqueles 65% do tempo do vendedor que ele fica realizando atividades manuais, elas já são todas automatizadas aqui dentro do Rive. Então eu consigo liberar o tempo do meu vendedor para ele realizar mais 2, 3, 4 reuniões, e daí eu consigo ver também que a meta dele em vendas passa a ser mais próxima. Eu consigo ter um processo escalável. E para eu ter isso tudo, o que é necessário? Uma customização necessária, personalização, automação, direcionamento de canais. Eu vou fazer contato por telefone, eu vou fazer contato por LinkedIn. Eu tenho todos os meus indicadores ao longo de todo o meu funil de vendas. E eu tenho uma inteligência artificial e machine learning que vai me mostrar exatamente o que eu estou conseguindo fazer, vai me dar um direcionamento para eu ter insights mais interessantes sobre isso, e também vai me dar um direcionamento em como que eu consigo aumentar a minha conversão. E o Rive vai juntar exatamente todos esses processos, tendo fluxos multicanais, automatizando cadências que são interessantes para o vendedor, indicadores que são cada vez mais precisos e aplicáveis dentro do meu cenário. Eu tenho uma inteligência artificial que vai me dar tanto o Analytics, quanto vai me dar também atividades, me sugerir atividades para aumentar a minha conversão, e vai permitir a customização em escala. Aqui no finalzinho a gente coloca um print da tela sobre o Rive. Se vocês acharem interessante fazer uma demonstração, é uma etapa bem legal mesmo do processo. Mas se você já quiser contar um pouquinho de como que o Rive ajuda nesse processo, logo aqui nessa apresentação comercial, fica à disposição de vocês. E é basicamente isso que é a nossa apresentação hoje. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e qualquer coisa, saiba que o time de Partner Enablement do Rive está sempre à disposição. Abraços!